Começa agora Rádio Rio Pardo Notícias. Muito boa tarde, Rádio Rio Pardo Notícias no ar, aqui na Rádio Rio Pardo FM 103,5, cada vez mais sua e SPTV. Estamos aqui nos estúdios da SPTV para levar até você muitas informações na tarde dessa segunda-feira, hoje 17 de junho de 2024. Já agradecendo ao João Vitor ali na Central Técnica e também aos nossos patrocinadores Aqualocos Parque Hotel, quinto melhor parque da América do Sul. MP Smartcell, conserto de aparelhos e tudo em acessórios, na Senhor dos Passos 392. Horário de atendimento das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde. Fone 99897-8094. Lojão Tilar, onde você encontra tudo para a sua casa, cama, mesa, banho e bazar. Localizado na Andrade Neves 532, atendimento das 8h30 ao meio-dia e à tarde da 1 às 6h30. Fone 99712-9586. Casa das Embalagens Coutinho, tudo para sua festa, Dr. João Pessoa 436. Fone 3731-3319. Também com a gente, Flor de Lisem, artigos esotéricos e com conceito de presentes com significado. Andrade Neves 207, sala 2, em frente à Imequinha. Fone 996009463. E Materiais de Construção Santa Terezinha, reformando e construindo seus sonhos. Localizados em Ramis Galvão, na Sebastião Mena, número 69. Fone 31520101 ou 996837420. Começando então as nossas informações e os alertas da Defesa Civil Estadual. E a chuva dos últimos dias deixa o município de Rio Pardo em estado de atenção. Na manhã dessa segunda-feira, a equipe da Defesa Civil circulou nas áreas ribeirinhas, tanto na área urbana quanto na zona rural, monitorando os pontos. Até o momento, a situação dos rios Pardo e Jacuí é tranquila e nenhum morador precisou deixar as suas moradias. Ao longo do dia, a Defesa Civil seguirá acompanhando o movimento das águas para que todas as medidas de segurança sejam tomadas. Atualmente, Rio Pardo tem 30 pessoas que ainda estão fora de casa e alocadas nos abrigos do município. O telefone da Defesa Civil é o 99371-3028. Seguimos aqui também trazendo mais informações. Nessa segunda-feira, vamos falar sobre o trânsito na ponte entre Rio Pardo e Santa Cruz, na localidade da Reserva dos Crote, que precisou ser interrompido. A chuva das últimas horas fez com que o barranco cedesse na cabeceira da estrutura, deixando a área perigosa para o tráfego de veículos. O bloqueio foi feito inicialmente pela Defesa Civil de Santa Cruz do Sul com apoio da Defesa Civil de Rio Pardo, que monitora a situação. A Secretaria de Trânsito foi acionada e reforçou a sinalização no local. A Secretaria do Interior tomará as providências de recuperação para que a via seja liberada o mais rápido possível. E ainda informações sobre chuvas, agora o Marcelo Vaz traz essa informação. A chuva retorna em grande volume e causa destruição em novas áreas. O alerta de chuva intensa para o Rio Grande do Sul no final de semana se confirmou, trazendo alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas ao território gaúcho. Uma frente fria chegou ao estado no sábado, trazendo precipitações à maioria dos municípios e provocando destruição em áreas do noroeste. Em São Luís Gonzaga, na região das Missões, um forte temporal destruiu parte da cidade num fenômeno classificado pelo governo do estado como microexplosão. Segundo nota divulgada pela Defesa Civil Gaúcha, nesses casos ocorre uma intensa precipitação em curto período de tempo, acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a até 150 km por hora. De acordo com o levantamento da Prefeitura, cerca de 1.200 residências, diversos prédios da administração municipal e dezenas de estabelecimentos comerciais foram completamente destelhados. Mais de 15 mil pessoas foram atingidas em maior ou menor intensidade. O ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que conversou com o prefeito e que a situação merece toda a atenção e acompanhamento neste momento. Eu já estou comigo cópia do decreto de emergência, já fiz contato com a Defesa Civil Nacional e o governo do presidente Lula, como sempre, vai estar presente, dando apoio a São Luís Gonzaga. E eu, particularmente, como ministro de apoio à reconstrução, 100% à disposição e presente para ajudar em tudo aquilo que for necessário para São Luís Gonzaga nesse momento. Em uma nota nas redes sociais, o governador gaúcho disse que o estado forneceu suporte com lonas e materiais para evitar maiores estragos nas residências atingidas. Eduardo Leite disse que também conversou com o prefeito e colocou a estrutura do estado à disposição.
No litoral norte, neste domingo, em Dom Pedro de Alcântara, um santuário desabou em decorrência das chuvas. Ninguém ficou ferido. Foram registrados também transbordamentos de arroios, deslizamentos de encostas e interrupções em alguns trechos em rodovias, especialmente na região da Serra e Vale do Taquari. As chuvas permaneceram constantes e em grande volume durante o domingo em praticamente todas as regiões do estado. Nesta segunda e também na terça, as instabilidades seguem avançando sobre áreas do Rio Grande do Sul, mesmo que com um indicativo por parte da meteorologia de que essas chuvas não se assemelham em volume ao mês de maio. A preocupação é com sua persistência por vários dias, tendo em vista os volumes elevados, os solos saturados de água e o acúmulo de lixo e sedimentos ainda em função das enchentes. De acordo com a sala de situação, a tendência é que na quarta-feira as instabilidades permaneçam no Rio Grande do Sul, com chuva pontualmente forte na campanha, no centro, vales e no noroeste gaúcho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Bom, e a previsão do tempo para essa terça-feira indica a possibilidade de chuva em Rio Pardo e a temperatura na casa dos 23 graus. Para quarta, quinta e sexta-feira, a previsão também é de chuva e a temperatura chega a 23 graus na quarta-feira, 21 na quinta e 21 graus na sexta-feira. Rádio Rio Pardo Notícias, agora trazendo informações da ERS 413. A empresa responsável pela manutenção da rodovia finalizou a recuperação da estrutura na cabeceira da ponte. A força da correnteza do Rio Pardo havia causado uma erosão que deixava a estrutura comprometida. Por conta disso, por alguns dias foi proibida a circulação de veículos de grande porte no local. A recuperação da pista da 403 também está sendo concluída. A rodovia ficou submersa por cerca de 15 dias e o asfalto, que havia sido levado pela água, então está sendo recuperado. Nós estivemos lá na sexta-feira, quando foi liberado o trânsito então na ponte, e também foi liberado o trânsito nesse novo trecho onde acabou tendo essa recuperação, e conversamos com o deputado estadual Edilson Brum, que falou sobre a recuperação da ERS 403. Muito bem, tarde dessa sexta-feira, falamos aqui da ERS 403, onde mais um trecho acabou de ser liberado. Também o trânsito na ponte para veículos pesados. O deputado estadual Edilson Brum está aqui e vai conversar com a gente, batendo um papo sobre esse momento de reconstrução, deputado Edilson. E a ERS 403 também passando por esse processo. Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria falar com todos os amigos da Rádio Rio Pardo e dessa vez para trazer notícias melhores, A Superintendência Regional do DAER, na pessoa do engenheiro Batista, que aliás o engenheiro Batista é cidadão honorário de Rio Pardo por distinção da Câmara de Vereadores e por requerimento do vereador Alceu Serrada, que isso é importante destacar. Então logo ele tomou conhecimento que a cabeceira da ponte estava caindo e que esse trecho da ponte da 403 até as proximidades do Mutirão do Camargo tinha ruído. Então ele determinou e de forma muito rápida e célere ele conseguiu que a empresa que possui o contrato com o DAER, que é a RGS, fizesse imediatamente tanto o trabalho de recomposição do aterro, das pedras, do asfalto, como também da cabeceira da ponte da RS 403, que deve ter ido ali centenas de cargas de pedra e que ainda irá uma terra por cima. Ou seja, nós temos aqui a agradecer ao DAER, agradecer ao diretor-geral do DAER, o Luciano Faustino, agradecer ao secretário Costela dos Transportes, o governador Eduardo Leite, o vice Gabriel, e agradecer também o trabalho e o empenho de todos os funcionários que trabalharam aqui nesta obra. Muito bem, a gente está falando então sobre a RS 403, que é uma rodovia que é importante, e acabou, a gente viu ainda mais isso, nesse momento que ela estava impossibilitada de trafegar, causou uma certa preocupação quando as águas baixaram, mas o serviço aqui da recuperação nesse trecho foi rápido, deputado Edilson? Muito rápido, e por que ela foi rápida? Porque a empresa RGS, a pedreira que ela tem, que ela possui, é aqui em Veracruz, é muito perto. Então ela tem este ritmo mais acelerado. E é isso que o prefeito Rogério tem insistido com a gente, e a gente tem firmado vários compromissos, reuniões, agendas com o prefeito Rogério e o diretor-geral do DAER, para que a empresa RGS assuma esse trecho 2 que está hoje sob responsabilidade da empresa Compasul. O que é o trecho 2? É do Clube dos Pantas, da escola João Abecoste, que faltam ali 6,5 km
que a RGS assuma esse trecho e dê a rapidez necessária que tanto as nossas comunidades regionais, tanto de Rio Pardo e Cachoeira do Sul, exigem. Né? Nós temos esse trecho aqui, que foi uma grande conquista da comunidade, através do trabalho do deputado Edson Brum à época, desses 17,5 km daqui da BR-471 até o clube, ou até a escola João Abe Costa. São 17,5 km. E agora falta esses 6,5 km, que ele é importante. Por quê? Porque a Compasul está tocando o trecho de Cachoeira para cá. Cachoeira não, Rio Pardo, porque não tem nenhuma máquina trabalhando no outro trecho que não seja o trecho de Rio Pardo, que a obra está andando. Teve grandes problemas neste mês por causa das chuvas, mas a gente quer que a RGS venha para se somar, para ajudar, para colaborar e dar a rapidez que nós tanto nós necessitamos. Muito bem, ótimas notícias então, né, para Rio Pardo, a RS 403, né? Então, rapidamente também aproveitando essa nossa conversa, deputado, momento de reconstrução de Rio Pardo, né? Um momento das famílias voltarem para suas residências, enfim, gostaria que o senhor falasse sobre isso também, sobre esse apoio também aos riopardenses nesse momento. Olha, a assistência social, todos os voluntários, todos os técnicos da prefeitura, todas as secretarias, mas especialmente a assistência social, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Interior, estão trabalhando muito. O trabalho do prefeito Rogério, que nos deu a notícia que estão chegando 7, até brinco com eles, olha, isso é conta de mentiroso, hein? Não, são 2 caminhões Volvo e mais 5 caminhões Iveco em que a prefeitura comprou. Esses caminhões, eles vêm ao encontro daquilo que a população quer. Rapidez para limpar a rua, para limpar a estrada, para refazer a estrada, reconstruir o município de Rio Pardo. E mais do que isso, né, a assistência social tem feito um grande trabalho junto à comunidade para que as pessoas tenham também o acesso e o direito para receber os 5.100 do governo federal e os 2.000 ou 2.500 do programa Volta por Cima, né, que são recursos que vai, vamos dizer assim, direto na veia da economia local, gerando emprego e renda, e as pessoas voltem para suas casas, que possam reconstruir as suas casas, reformar, ampliar, comprar a telha, enfim. Mas mais do que isso ainda, o nosso trabalho vai além. Nós estamos lá trabalhando fortemente para que sejam liberados recursos da ordem de equivalente a 42 casas populares, que é para atender uma demanda mais emergente. Por quê? Porque nós temos localidades, como aqui na Várzea do Camargo, pessoas que não têm mais casa, não tem para onde elas voltar. E não é só a casa, a pessoa perdeu a casa, a pessoa perdeu o terreno, perdeu os móveis, perdeu os eletrodomésticos, perderam tudo. E nós temos que atender aqueles que mais necessitam de forma humanitária agora. E o setor econômico, nós temos que intensificar o nosso trabalho, Kleber, no sentido de o governo federal se sensibilizar. Nós não teremos recurso, não só os municípios, o governo do estado não tem recursos para recuperar nossa economia. Nós precisamos de muito recurso do governo federal para colocar dinheiro na nossa economia, que a agricultura, o agro volte a prosperar, volte a plantar, porque as pessoas vão ter que trabalhar a terra para ela voltar a ser produtiva e que as empresas também voltem ao normal. É o que mais nós queremos, é isso, que as pessoas tenham saúde mental, tenham a saúde para trabalhar, prosperar, como a gente sempre fez aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, deputado Edilson, muito obrigado, né, pela entrevista. É sempre bom a gente conversar, falar sobre esses assuntos de Rio Pardo, né, levar notícias boas para a população riopardense e hoje aqui especialmente a RS 403 e seguimos sempre à disposição. Eu agradeço a entrevista, te parabenizo pelo novo programa, que eu não tenho dúvida alguma que terá grande audiência, sucesso e força Rio Grande do Sul. Isso aí, diretamente aqui da RS 403, Kleber Nascimento. Muito bem, Rádio Rio Pardo Notícias aqui na 103.5 FM, cada vez mais sua, e também na SPTV. Agora informações sobre vagas de emprego. Tadeu Rodrigues, direto do Cine de Rio Pardo. Direto da agência do Cine FGTAS, na Almirante Alexandrino, as informações sobre as vagas de emprego, mercado de trabalho, procurando trabalhadores, para as funções que estão hoje, então, sendo anunciadas agora nesse momento por mim aqui. Olha só, nós temos então, lembrando também que a entrega de currículos sempre é no horário das 13 até as 15h40, ou seja, da 1 da tarde até as 20 para as 4 é o horário de entrega dos currículos, certo?
Então temos vaga feminina para cuidador de idosos, aqui em Rio Pardo. A exigência, né? A escala é 6x1 e conhecimento, tá? Vaga também para Santa Cruz do Sul, né? Tem uma vaga em aberto aqui, sexo masculino para Souza Cruz e JTI. Vagas também do sexo masculino para Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, Rio Pardo. A exigência é ensino médio completo, experiência e CNH-A. Vaga também para o sexo masculino e feminino, operador de torno, né, CNCC. Mas esta vaga aqui é para Venâncio Soares, viu? A exigência é curso de programação de CNC, né? Também leitura e interpretação de desenho e metrologia. Vagas também para o sexo masculino e feminino, para auxiliar de produção na Superpan, aqui em Rio Pardo. Outras vagas também que nós temos disponíveis aqui, por exemplo, vendas comercial aqui, vagas para o sexo masculino e feminino, aqui em Rio Pardo. Exigência, ter experiência em vendas, residir em Ramis Galvão e ensino médio completo. Vaga também aqui para o setor do segmento rural. Vaga para o sexo masculino, trabalhador rural, para Pantano Grande. A exigência é vaga para serviços gerais rurais, para atuar em todas as atividades relacionadas ao manejo de pomar de nogueira. Auxiliar também na separação das frutas, cargas e descarga, entre outros. Vaga para ajudante de motorista em Pantano Grande. A exigência é carteira CNHC. Outra vaga disponível, e aí para vagas para o sexo masculino e feminino, auxiliar administrativo de expedição para Santa Cruz do Sul. A exigência é ensino médio completo, disponibilidade para um terceiro turno, ter condução própria e experiência na função. Vagas também para auxiliar de produção em Pantano Grande para o frigorífico, tanto para o sexo masculino como também para o sexo feminino. Também nós temos aqui à disposição, passando aqui um transeunte, falando alto aqui, me atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá. Vaga para o sexo masculino e feminino, auxiliar de produção para Pantano Grande, então, para o frigorífico. Também tem uma vaga aqui para o sexo masculino, motorista de caminhão, categoria D, para Pantano Grande também, para o frigorífico. Outra vaga disponível, e aí então nós temos aqui auxiliar de limpeza, também para Pantano Grande, o frigorífico, vaga masculino e feminino, auxiliar de limpeza. Vagas também para desossador, para Pantano Grande, exigências, experiência, obviamente. Também ainda para Pantano Grande, vaga para o segmento masculino, paga Magarefe, para Magarefe. Retalhador de carne, ou seja, refilador, também para Pantano Grande. E outra vaga para Pantano Grande, para o sexo masculino, lavador de veículos, tá? A exigência é ter a CNH. Então são essas as vagas disponíveis nesse início de semana, aqui do Cine FGTAS, da Almirante Alexandrino. Lembrando, então, que a entrega de currículos sempre é no horário das 13, ou seja, da 1 da tarde, até as 15h40, até 20 para as 4. Rádio Rio Pardo Notícias vai para o intervalo, já voltamos com mais informações. Rádio Rio Pardo Notícias. Muito bem, esse é o nosso Rádio Rio Pardo Notícias, aqui na 103,5 FM, também na SPTV. Você acessa lá as redes sociais, tem live na página da SPTV, também da Rádio Rio Pardo. Patrocínio de Aqualocos, Parque Hotel, quinto melhor parque da América do Sul, MP Smart Cell, conserto de aparelhos e tudo em acessórios, na Senhor dos Passos 392. Horário de atendimento das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde. Fone 99897-8094. Lojão Tilar, onde você encontra tudo para a sua casa, cama, mesa, banho e bazar. Localizado na Andrade Neves 532. Casa das Embalagens Coutinho, tudo para sua festa, na Dr. João Pessoa 436, fone 3731-3319. Flor de Lisem, artigos esotéricos e com um conceito de presentes com significado. Andrade Neves 207, sala 2, em frente à Imequinha, fone 996009463. E Materiais de Construção Santa Terezinha, reformando e construindo seus sonhos, em Ramis Galvão, na Sebastião Mena, número 69. Fone 31520101 ou 99683-7420. Muito bem, agora nós vamos falar aqui no Rádio Rio Pardo Notícias sobre o projeto de lei 1904/24 do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. O PL, que causou muita discussão, e ele foi aprovado no último dia 12 de junho, tá, em regime de urgência, o projeto de lei
que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário sem passar pelas comissões da Câmara. E claro que deu muito debate e nós estamos aqui para tratar sobre esse PL. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Maria Helena Dutravilla, que vai dar o seu boa tarde agora então a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde, Kleber. É um prazer a gente poder participar do programa e conversar sobre um tema que é tão importante nas vidas das mulheres. Também a Simone André Schwinn, que é conselheira do Condinc de Rio Pardo. Simone, seja bem-vinda. Boa tarde, Kleber. Obrigada pelo convite, por abrir o espaço aqui para a gente conversar sobre um tema que mexe diretamente com a vida de milhares de mulheres em todo o país. Muito bem, importante esse debate, né, Maria Helena? Então, como é que vocês receberam, né, essa notícia, então, desse projeto? Eu confesso que eu fiquei assustado ali quando eu li, né, que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio, que a pena da mulher ela é maior do que a do estuprador, né? É bem complexo isso, né? Muito, muito complexo. Olha, se nós pensarmos que a gente tem lutado para avançar nas políticas públicas, né, em favor da vida, em favor das mulheres, e buscando sempre os direitos das mulheres, esse PL é uma coisa horrível, é a monstruosidade colocada, né, em público para que as pessoas sintam lá no fundo o que é isso. Como é que um deputado federal, tá, tem coragem de levantar um projeto desses? Essa é a primeira questão. E depois a segunda questão para mim é o partido desse deputado, é o conceito que eles estão levando para a nossa sociedade brasileira? É esse o conceito de que nós devemos punir como cadeia, como homicídio, como crime, uma mulher que já foi violentada? Então, temos muita coisa para conversar sobre esse assunto e a gente vem colocando, né, principalmente essa questão da vida, né, das mulheres, da violência com que elas estão sendo tratadas. Por isso os atos públicos, por isso os movimentos, as mulheres não ficaram, não é só as mulheres e homens nesse país estão se movimentando para dizer não a esse projeto de lei. E eu acho que é justo o nosso movimento, porque nós não podemos, nós temos que impedir que esse retrocesso aconteça. E veja a forma como ele foi colocado, em regime de urgência, ninguém precisa falar nada, nós só vamos votar e pronto. Não, nós vamos exigir que seja, né, discutido. Porque sabe o que o projeto faz? Tu vem a público e diz que, assim, mas nós estamos defendendo a vida. E nós não podemos permitir o aborto. Isso é muito fácil, né? Eu estou defendendo a vida. Eu, Maria Helena, sou contra o aborto. Eu não precisei carregar nenhuma amiga para fazer aborto. Eu não precisei estar junto. Mas eu sei que o aborto é praticado no Brasil. E eu não vou me colocar contra essas mulheres que estão praticando o aborto. Porque se elas estão praticando é por alguma razão. O que nós precisamos hoje, ter coragem nesse país, é de dizer que o aborto está sendo praticado, que acontece, ele tem que ser legalizado e ser tratado como um caso de saúde, e não como um homicídio, e não como um crime. Porque a gente começa a pensar assim, por que esse projeto de lei tratar primeiro do aborto, quando ele deveria, né, pelo menos, tratar da questão do estuprador, né? Eu acho que o foco seria aí. Na minha visão, pelo menos, não sei como é que vocês pensam, mas tu pensar assim já direto no aborto, não, trata antes essa questão do estupro, por exemplo. Não, eu acho que o Brasil não quer fazer essa discussão do sou contra ou a favor do aborto, né? Já tentou e não conseguiu.
Então, hoje, essa é uma matéria que nós não temos uma posição. Alguns países têm. Chega na França, agora mesmo no G7, o presidente francês teve tranquilidade de dizer: no meu país o aborto é legalizado e é constitucional. E isso não diminui o país dele. Tá? Então, essa é a questão que eu acho que nós temos que enfrentar. O Brasil não discutiu se é contra ou a favor do aborto. Nós temos movimentos religiosos que se dizem contra, e a população vai assimilando isso. Eu sou contra. Eu sou contra, porque chegou um momento eu comecei a me perguntar também. Afinal, por que eu sou contra, por que eu sou a favor? E aí eu dei conta de que eu não ia praticar aborto. Mas eu não posso criminalizar outra mulher que vai fazer o aborto. Porque essa é uma prática que não é recente, não é uma prática de ontem. É uma prática que acontece, né, em anos na vida das mulheres. Então, o que nós precisamos fazer para que isso até possa ser entendido e, mais do que isso, à medida que a sociedade vá se educando, ela vá deixando de praticar. E se ele for legalizado, se ele tiver assistência médica, né, tiver o cuidado, o aborto pode ser uma prática que vai ficar em desuso. Eu acho que independente, né, Simone, também independente das posições, né, eu acho que esse debate ele é importante todos participarem. Eu, por exemplo, né, me colocando assim, quando eu li a matéria, me chamou muita atenção isso, que a pena para o estuprador, ela é 10 anos, né, a pena máxima. Para a mulher que cometer, né, o aborto, ela foi estuprada, engravidou, não quer o filho, ela pode pegar 20 anos de prisão, né, seria isso. Então, por isso que eu coloquei essa questão, por que não é feito, né, algo para aumentar a pena do estuprador, enfim, algo mais nesse sentido. Mas o debate ele é importante, que venha à tona isso. Eu, por exemplo, e aí eu pego um gancho do que a Maria Helena falou. Ela disse assim, eu não vou, né, fazer um aborto, enfim, mas não condeno quem faça. E eu, ao mesmo tempo, eu me pergunto assim, né, quem sou eu para determinar o que é o melhor para ti? Tem algumas coisas que são da esfera individual de cada ser humano e que deveriam ficar na esfera individual, e uma delas é justamente o controle sobre o próprio corpo. O Estado brasileiro decidiu em determinado momento que sobre as mulheres é possível legislar, sobre o corpo das mulheres. E garantiu lá em 1940 que em casos de estupro e em casos de risco de vida à mulher, ela poderia então interromper essa gestação. Nos outros tem alguns casos específicos, não. Né? Casos bem específicos. E é por isso que a Maria Helena fala em retrocesso, né? Que esse PL nos traz um retrocesso em relação ao aborto legal. Em 2012, o STF se posicionou com relação, o Supremo Tribunal Federal, se posiciona então sobre a interrupção da gestação em casos de fetos anencéfalos. Ok, então nós temos 3 casos. O PL, basicamente, acaba com a possibilidade desses 3 casos, porque ele criminaliza tanto a mulher ou a menina que vai fazer a interrupção da gestação, como os médicos que vão fazer. Quem vai fazer o procedimento também vai ser criminalizado. Aí perguntam assim, tá, mas 22 semanas é muito tempo, não dá para fazer antes disso? É o ideal, com certeza. Só que nós estamos num país em que 2023 tiveram registrados 800 mil casos de aborto. Desses, 60% são contra meninas e adolescentes, entre 8, 12, 14 anos. Quase mais emblemático, só abrindo um parênteses, da menina de 10 anos, né? Isso, do Espírito Santo. Do Espírito Santo, isso. Inclusive, essa menina hoje, ela tem 14 anos e ontem, se eu não me engano, saiu uma reportagem no Fantástico sobre como ela está hoje, né? E a avó dela colocava, então, como foi traumático para a família. Ela fez a interrupção, ela teve que sair do Espírito Santo para Pernambuco, que é o único hospital que é referência
para aborto, né, no Brasil. É o único hospital que quis fazer, onde ela conseguiu fazer. Enfim, então ela fez já com a idade gestacional avançada. E por que ela não fez antes? Porque ela foi abusada pelo tio. O tio, depois a avó descobriu que o tio, por uma série de questões, ele ameaçava, enfim, ela não era para ela falar sobre o que acontecia, e a menina não entendia o que acontecia no corpo dela. Quando ela descobriu, quando a família descobriu, já estava com mais de 20 semanas de gestação. Então, essa é uma questão. Mas por que não esperar até 22 semanas? Porque nós estamos falando de crianças. De 8 a 12 anos são crianças. E uma criança não tem condições de carregar uma vida dentro dela. Ela não vai falar porque ela tem medo de relatar, ela não vai que foi abusada, ela não vai falar porque ela não sabe o que está acontecendo no corpo dela, porque não, isso é outro problema, não tem educação sexual nas escolas. Isso é outra pauta moral que se leva para dentro da escola para não se discutir. Então, a criança não sabe o que acontece no corpo dela. Então, nós temos uma série de problemas. Então, nesse primeiro momento, que serviram, inclusive, agora vieram à tona, né? No primeiro momento, é um retrocesso legal e social muito grande, e aí o que nos incomoda demais é que é sempre em cima do corpo da mulher, né? Que vira pauta, né? Para controlar os corpos das mulheres. E além de ser um retrocesso legal, tem uma falsa ideia por trás disso de que as mulheres que se levantarem contra o PL estão, na verdade, querendo que o aborto seja liberado, né? E não é isso que está se discutindo. Eu acho que isso vai ter que ser discutido em algum momento, mas não é agora. Agora não se quer um retrocesso legal. Não se quer andar para trás numa legislação que é de 1940. Sacrificando para isso milhares de meninas e mulheres. Porque os homens não têm compromisso. Isso está demonstrado pelas posições. Esses homens que fizeram PL desses não têm demonstrado compromisso com a vida e com a saúde das mulheres. Para quem se diz pró-vida, colocar em risco a vida de meninas gestantes e de mulheres também, porque o PL não atinge só as mulheres estupradas, as meninas estupradas. E a mulher que descobre, depois da 20ª semana, que ela corre risco de vida se ela interromper a gestação, ela não vai mais poder fazer isso? Porque passou das 22 semanas? E aí ela vai ter que escolher entre a cadeia e a morte, ou a morte? Então, são questões, assim, muito delicadas, mas que têm que ser debatidas. Veja que só nesse início da nossa conversa nós já levantamos várias questões, né, em torno desse PL, né? Quando eu falei antes, assim, como é que eu vou julgar, né, o que é o melhor para ti, né? Então, por isso que precisa desse debate amplo e veja só a complexidade do assunto e agora eu quero ouvir vocês porque a gente vai entrar numa parte ainda muito polêmica, que a gente está falando da questão do estupro, né? Mas e para aquelas situações da gravidez indesejada, Maria Helena, a menina lá que acaba tendo relações, né, com, sei lá, vamos botar ali os adolescentes, 12 anos, sei lá, eles acabam tendo a relação, a menina engravida, uma gravidez que não era esperada, não era desejada. Qual é a visão de você sobre esse assunto, sobre essa questão? Essa é uma questão bem delicada também, né? Bem delicada, porque aí entra, a Simone falou, a escola não pode dar, né? Ou, enfim, na maioria das vezes a escola é impedida ou as famílias acabam não gostando que se trabalhe com a educação sexual. Exato. Tá? Muitas das escolas hoje condenam, não permitem, né, no seu currículo que se trabalhe. As escolas estaduais ainda têm uma abertura, municipais que a gente pode, as escolas públicas ainda têm uma abertura que se pode falar, que se pode trabalhar sem problema. Mas vamos pegar uma sociedade que pouco se educa na questão sexual, pouco conhece o seu corpo, pouco investe no seu corpo.
até pela própria questão da formação das famílias mais conservadoras, a gente acaba não falando muito de sexo dentro das casas, não falando de sexo com as filhas, com os filhos, e isso vai fazendo... Não tem aquela orientação, né? Não tem essa orientação. É muito dentro desse clima familiar, e depois na escola que também a gente vai fazer o quê? Vai não aprender, né? Uhum. E quando acontece, aí vem o desespero. Aí o que eu vou fazer? Na grande maioria das famílias, o aborto resolve isso. Aborto resolve. E vamos ser bem claro, aborto nas famílias ricas, ou a família de posse, que possa pagar o hospital, o médico, enfim, é feito. É uma prática comum. É uma prática. Aí as meninas que não têm acesso à saúde pública, que não podem fazer, vão praticar de qualquer forma e muitas delas morrem. Esse é um caso de saúde pública. Isso, entra nesse de assunto. Saúde pública, porque eu não quero e nem desejo, e nenhuma sã sociedade vai desejar que as suas adolescentes engravidem aos 12, 13 anos. Esse investimento nessa orientação, nessa educação, seria de extrema importância. Muita importância. Nós temos que avançar na educação, nós temos que avançar tanto na educação, no contraceptivo, né? Nós temos que chegar a entender métodos, a conhecer, aprender sobre o corpo, e isso tudo faz parte dessa discussão que hoje nós estamos tentando esconder. Ah, não, o aborto é crime. Não dá para simplificar numa sociedade que estão aqui, os adolescentes, como tu disseste, estão praticando sexo. Estão praticando sem nenhum cuidado, sem nenhuma informação, às vezes, ou um mínimo de informação entre eles. Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é a questão legal, né? Até os 14 anos trata-se de estupro presumido. Então, ainda tem isso. Tem isso. Então, é estupro presumido. Sim, porque ela é criança ainda. Porque ela é criança ainda. Isso está na lei. Até os 12 pelo estatuto. Só para a gente deixar bem claro, mesmo os dois tendo a mesma idade. Não interessa. É estupro presumido. Sim. E aí tem uma coisa muito... Porque às vezes passa a impressão de que seria estupro se o homem fosse mais velho, tivesse lá seus 18 anos. Isso até é polêmico. Isso. E por quê? Porque, mas os dois têm a mesma idade, então seria estupro dos dois lados, né? Então, aí cabe ao judiciário decidir se é ou não, porque aconteceu há um tempo atrás em Santa Catarina, se eu não me engano, a menina tinha 12 e o menino tinha 14, ou 13. Sim. Os dois tinham a idade que seria estupro presumido, né? Então, essa é uma questão que cabe ao judiciário decidir. Mas, se a gente está falando de criança, né, de 12 anos, esse consentimento, ele é irrelevante. Mas aí tem outra coisa também que a gente tem que pensar, que é o seguinte: o número de relações de homens mais velhos, 18, 20 e poucos anos, com meninas abaixo de 14 anos. Que são naturalizadas, inclusive. E não se fala em estupro de vulnerável, não se fala em estupro presumido aqui. Porque aquela comunidade, aquela sociedade acaba permitindo, e isso chegou no tribunal, no Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, e os ministros entenderam que naquele caso em específico, que o rapaz tinha 18, 20 anos e a menina tinha 12, não se tratava de estupro, porque a família consentia. E isso, para mim, depõe contra o próprio papel do judiciário, né, para a manutenção da nossa legislação, e depõe contra aquilo que a gente deveria entender como, já que a gente está falando, né, de certo e errado. Porque um homem de 18, 20 anos vai se relacionar com uma menina de 12? E por que nós estamos naturalizando isso? Então, por isso nós também estamos naturalizando que as meninas de 10, 11, 12 anos engravidem e tudo bem? E que elas podem levar até o final uma gestação? Eu acho que a gente tem que começar a repensar um pouco
como é que nós estamos enxergando a nossa sociedade e o que acontece nela. Por que nós naturalizamos algumas coisas e outras não? Por que é um problema tão grande uma mulher fazer um aborto, em qualquer circunstância que seja, mas um homem mais velho e uma menina de 12 anos terem uma relação sexual, amorosa, afetiva, não é um problema? Eu acho que está na hora da gente começar a tirar o véu um pouco da nossa própria hipocrisia enquanto sociedade, de naturalizar alguns comportamentos e outros não. O aborto vai deixar de existir se for totalmente proibido? Não. O que vai acontecer é que mais mulheres vão morrer em consequência dele. Mais mulheres irão morrer. Procurarão as clínicas clandestinas? Com certeza. Ou vão comprar algum remédio no mercado negro, sei lá. Quem tem dinheiro vai continuar fazendo como está fazendo hoje. Tá? Vai continuar fazendo aborto em segurança, pagando caro, porque pode fazer assim. Quem não tem, vai se arriscar. E aí eu digo assim, ó, com muita tranquilidade. Tenho 2 filhos, e aí, por muito tempo, eu dizia assim, eu sou contra o aborto. Hoje eu digo, não, eu sou a favor do aborto. Sou a favor do aborto por quê? Eu escolhi fazer aborto? Não era um desejo meu fazer. Mas eu vou dizer para outra pessoa não fazer? Com certeza não, porque está na liberdade individual de cada um, de cada mulher decidir sobre o seu corpo. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou a favor de que o Estado faça isso. De que o Estado tenha políticas públicas de acolhimento a essas mulheres. De que o Estado tenha clínicas que promovam um aborto seguro, legal, seguro. E que promova informação, inclusive para aquelas mulheres que queiram não fazer um aborto. Porque elas estarão bem informadas. Mas hoje nós não temos nada disso, nós não temos nem estrutura para fazer a realização do aborto legal. Eu acho que não é nem a questão de ser a favor, né, do aborto, mas ser a questão que entre a mulher correr riscos, né, de procurar alguma clínica clandestina e virar óbito, então que tenha o atendimento ideal. Correto. Tem que ter um atendimento. Eu acredito, assim, que é urgente que a nossa sociedade discuta sobre o aborto. Pare de fazer fantasia na sua cabeça, pare de inventar coisas, pare de usar desculpas. A vida realmente tem uma vida, tem. Mas essa vida também, à medida que ela não foi desejada, à medida que ela foi gerada, né, por uma violência, que vida é essa também? Né? Que vida é essa também? Então, eu acho que nós temos que parar muito. O Brasil precisa abrir a discussão, enfrentar essa discussão, que faz vários momentos nós já tivemos assim, põe-se na mesa o aborto, começa essa discussão, e aí vem uma avalanche de moralismos em cima e nós acabamos voltando, retrocedendo. Sem falar que é uma tortura manter uma gestação fruto de uma violência até o final. E fazer a mulher ouvir o coração do feto, né? Então, isso é tortura. Isso depõe contra a dignidade daquela mulher. Então, qual é a vida aqui? Se for colocar na balança, qual é a vida aqui? É a que importa. Eu sou a favor da vida, mas eu sou a favor só até aquela vida nascer. Aquela vida que está carregando, não interessa o que acontecer com ela. Só que a gente tem que pensar... É apenas o balaio. E não é isso, né? Então, não é isso. Porque tu gera, tu amamenta, tu cria. Então, é diferente a relação de mãe e de filho. Agora, nós não podemos permitir. Eu sou a favor que se abra, que se discuta, e que o Brasil merece essa discussão. Merece. E mais ainda, hoje, diante desse PL, nós temos que nos colocar exatamente como nós estamos fazendo contra esse PL, porque isso é no mínimo, né, não é vergonhoso só, ele é monstruoso. Porque ele pega, por 2 vezes a mulher é estuprada, já é violentada, já é sofrida,
E aí depois ele disse, não, mas como tu não fez até as 22 semanas, o teu castigo agora é que tu vai responder um crime. Tu vai ser criminosa, tu vai responder por homicídio se tu praticar o aborto. Ora, isso é mais do que desumanidade, né? Então, esse projeto de lei é de um descaramento muito grande. Eu acho que independente do que aconteça daqui para frente com esse PL, eu acho que já levantou a discussão, né? Porque a gente já viu diversos engajamentos na internet, o pessoal se posicionando contra e iniciando todo esse debate. Eu acho que pelo menos, né, Maria Helena e Simone, eu acho que para isso serviu, sim. Eu acho que esse debate vai se acirrar ainda mais a partir de agora. Eu acho que sim, nós vamos continuar falando. A tendência é essa. Olha, sábado de tarde a chuva não impediu, mas nós íamos fazer o nosso pequeno ato aqui no centro. Eu ia perguntar se vocês a gente não conseguiu fazer por conta da chuva, né? Foi bem na hora que nós tínhamos marcado, às 5 horas, quando começou a chover. Mas a gente está promovendo, né? Está organizando, e eu não vou te dizer a data ainda, mas nós vamos te passar a data certa, porque a gente começou a discutir de novo um novo horário e tal. Mas estamos planejando e vamos fazer um ato, e nós já estamos dizendo aqui para as mulheres, nós vamos divulgar na rede social, nós queremos convidar as mulheres para estarem junto. Não levem lá, assim, ó, essa ideia, não levem lá no fundo, mas eu sou contra o aborto, eu não vou. Minha filha, não é contra o aborto que tu está... contra penalizar ainda mais a mulher que for estuprada. É isso que nós estamos nesse momento colocando. Eu acho que antes de opinar qualquer coisa, né, principalmente hoje em dia de redes sociais, tente entender o que está acontecendo, né? Isso. Eu acho importante procurar a leitura da matéria. Por isso que é tão importante a discussão pública desse tema, inclusive. Com certeza, né? Porque vai ver o que é, e eu repito, não se trata de ser a favor ou ser contra, né, o aborto, né? Eu acho que o debate ele é importante, mas acima de tudo também para que se cobre essas políticas públicas que a Maria Helena falou, que é um problema de saúde pública, e tenha também nas escolas essa orientação para os adolescentes, né? E em casa também, né? Porque eu acho que começa em casa essa conversa dos pais com os filhos. Até porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas mulheres, nossos homens vão continuar praticando sexo. Vão continuar, né, as mulheres engravidando. Então, nós temos que ter coragem de conversar sobre isso. Falar abertamente sobre a condição do que é uma gravidez, de quando é que eu não quero ter essa gravidez, como é que eu vou interromper. Talvez o aborto, né, não seja a última coisa lá que eu coloque lá na minha lista, mas antes disso eu quero aprender o que eu posso fazer para não ter que chegar ao aborto. Mas tenho que dizer isso, eu tenho que conversar isso com as pessoas, com as meninas, com os meninos, porque ninguém faz um filho sozinho, são meninas e meninos que se juntam e fazem filhos. Né? Então, abrir essa fala, é uma fala que humaniza, né? Que faz com que nós possamos nos respeitar e não ser tratados como criminosos. É impraticável, impensável que alguém nos possa dizer que nós somos criminosos, porque... vamos dizer, eu não vou carregar esse feto. Não dá para ser. Né? Não dá para aceitar isso. E é isso que nós estamos fazendo. Então, a gente vai continuar debatendo esse mês, nós estamos esperançosos, né, até que o próprio deputado retire o seu projeto, e eu acho que ele está levando já, né, bastante pressão. Ele está sofrendo bastante pressão, e eu acredito que ele deva retirar esse projeto, porque não se sustenta numa sociedade onde a violência contra a mulher é muito alta ainda. Tá? A violência, em qualquer sentido contra a mulher, ela tanto é no sentido de violência contra a mulher em nível social, nível de trabalho, em nível, né, político, em qualquer sentido as mulheres são diminuídas. Então não dá
para nós ficarmos quietos e assistindo. O aborto é o ato extremo, né? É o último caso. Então tem muita coisa antes para evitar que chegue nesse caso. E na verdade essa discussão toda ela é um novelo, né? Que permite que a gente discuta tantas outras coisas, né? Com certeza. Então, se esse PL teve algum... Não o PL, né, mas a movimentação em torno desse PL teve algo negativo, foi justamente a gente começar a discutir essas pautas de novo e levar as mulheres para a rua exigindo que os seus direitos sejam respeitados. Agora, a gente não pode permitir que uma pauta dessas passe em regime de urgência, o que já é uma violência, sem a mínima discussão com a sociedade. Deveria ter existido uma audiência pública para debater isso. Deveria ter existido um local de debate dentro da própria Câmara dos Deputados do Congresso Nacional para falar sobre isso. Mas isso não aconteceu. É um atropelo. Foram patrolando porque querem passar logo. E acharam que as mulheres ficariam em silêncio? Que bom que não ficaram. Não. E a gente não esperava menos mesmo. Nós não vamos ficar quietos. Passou o tempo em que as mulheres ficavam quietas, vendo todas as atrocidades que aconteciam com elas. Então, isso aqui é só mais um exemplo de que nós temos muita força e que nós devemos exigir mais respeito, mais garantias de direitos, mais inclusão em várias outras pautas. E o nosso corpo é nosso corpo, não é do Estado. Temos Muito bem. Respeitar. Com certeza, acho que o respeito, né? E assim, tem tanta coisa para ser decidida até chegar, né? Para ser discutida até chegar nessa questão do aborto, né? Como ato extremo. Então, Maria Helena, obrigado pela tua vinda aqui. E a gente segue à disposição, né, para acompanhar, né, o ato do CONDIM, né, nesse sentido, e também, sempre que achar necessário, a gente debater esse assunto, trazer à tona, né, essas questões, estamos à disposição. Bom, Kleber, que o PL realmente fez explodir em Rio Pardo outros movimentos, porque até o grupo que começou a organizar mais o ato nem é o conselho, são outras mulheres que também já foram se movimentando e que estão engrossando essa lista. Né? E aí eu fico muito contente, porque quando nós começamos, a gente às vezes era 2, 3, agora a gente começa a engrossar mais e a chamar as mulheres. E outras mulheres estão chegando também para dizer, não é possível, não aceito e vamos à luta. Então é isso que nós queremos, é isso que nós vamos fazer e vamos continuar esse período agora de urgência, né, que eu acho que é 30 dias, em torno disso, se ele não retirar. Mas não basta retirar. Tá? Não é retirar e deixar lá na Câmara. É arquivar. Então, a nossa luta não é retirar, é arquivar esse projeto para que ele não volte. Sim. Tá? Para que a gente tenha tempo de continuar as nossas discussões e a gente possa fomentar mais ainda uma sociedade que respeite as mulheres, uma sociedade que agregue mulheres e homens e não que separe mulheres e homens, e não que olhe para nós igual a vocês, tu fez um aborto, então tu é uma criminosa. Né? Para tu ficar sendo apontada, não é possível. Então, eu te agradeço muito por esse momento que nós tivemos aqui. Simone, obrigado também pela vinda e também, né, reforçando, sempre à disposição para a gente tratar desses assuntos aqui de extrema importância para toda a comunidade. Obrigada, Kleber, pelo espaço, obrigada, Maria Helena, por ter também dividido esse espaço aqui. Só reforçando o convite, então, para que todas as mulheres que se sentirem à vontade, que quiserem, homens também, que quiserem partilhar das nossas angústias, né, que participem da nossa movimentação em torno do não a esse PL. Nossas redes sociais do CONDIM também vão estar divulgando, e aí esperamos poder contar também contigo para ir lá conversar conosco. E só pensando agora, eu lembrei da Simone de Beauvoir, que é uma feminista, uma filósofa feminista que eu gosto muito, e que ela dizia que basta uma crise política ou econômica ou social para que os direitos das mulheres sejam os primeiros a serem atacados. É isso. É isso. Tá? Muito obrigada.
Muito bem, Rádio Rio Pardo Notícias volta nessa terça-feira. Abraço a todos e até lá.